Bem-vindo à quinta lição sobre os inimigos da harmonia familiar. Nós estamos falando acerca da harmonia, como a gente pode ter harmonia no lar, realmente mais sobre os inimigos que impedem isso de acontecer. Nós podemos ver de Salmo 133, versículo 1 e última parte do versículo 3, que fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali, em união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus deseja harmonia, união no lar. Mas por que a gente tem tantos problemas? Porque falta em muitos lares a harmonia que Deus deseja de nós. Então, esta série é para a nos alertar para os inimigos principais para esta harmonia. Na primeira lição, a gente viu que os problemas são de raiz, quer dizer, os problemas são as nossas reações erradas do coração, nossos sentimentos negativos, que estes pecados são os principais impedimentos para a harmonia. Na segunda lição, nós destacamos que estes pecados são aceitáveis. A gente não preocupa com ira, a gente não preocupa com mágoa, a gente acha é normal, todo mundo fica bravo, todo mundo tem este problema. E porque a gente não tem tido sucesso em vencer esses problemas, a gente aceita como parte normal da vida do crente. Então, eles são aceitáveis, mas a gente não percebe o mal que eles fazem. Então, a gente começou em lição 3, falar sobre 4 desses sentimentos negativos, esses pecados aceitáveis, a mágoa. Mais tarde a gente vai falar sobre ira, medo e também a valor baixo. Bem breve, se é possível. Mas a gente viu que na introdução para a mágoa, nós devemos amar nossos inimigos. O que quer dizer isso? Nós devemos fazer bem para eles. Nós devemos bendizar, nós devemos orar para eles. Este amor não está falando sobre paixão, sentimentos positivos. Você está falando sobre uma ação em favor do outra pessoa. Então, na lição 4, semana passada, a gente viu como perdoar. A gente, às vezes, tem problemas de perdoar, mas o que significa isso? E como a gente pode fazer isso? A gente falou sobre isso brevemente na última lição. Na lição de hoje, a gente vai falar sobre como pedir perdão. O outro lado do moeda. Nós devemos perdoar e nós devemos pedir perdão também. Vamos orar pedindo a Deus para nos abençoar nesta lição. Deus, muito obrigado para sua bondade para conosco. Me ajuda com esta matéria tão importante para que a gente pode receber de Ti entendimento e ser colocado no caminho para ter mais harmonia no lar. Me dá sabedoria, me dá capaz e pedimos que o Espírito Santo pode ministrar ao coração de cada ouvinte. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós queremos falar sobre como pedir perdão. A maior parte de nós não sabemos como fazer isso. E porque a gente não faz da maneira certa, não sai bem. E a gente desiste, não adianta para pedir perdão. A gente quer falar sobre isso hoje. Nós queremos ajudar vocês para saber melhor como pedir perdão, que não é fácil, mas falar sobre esse assunto. Bem, um dos versículos ou trechos mais importantes acerca
deste assunto também é muito mal entendido. Este fica em Mateus 5, versículos 23 a 26. A gente não vai ler todo esse trecho. Mas este trecho diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta ao altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Quase todo mundo com quem eu pergunto, sabe o que isso significa? A maior parte das pessoas não tem a ideia certa. Inclusive, eu não me lembro nenhuma pessoa que respondeu certo. Sem dúvida, alguém fez isso, mas eu não me lembro. Eu tenho feito essa pergunta muitas vezes. Nós temos de lembrar que esta era a época de Jesus Cristo. Eles não tinham igrejas naquela época. Não tinha aquele altar que a gente chama, que fica em frente da igreja, o púlpito fica em cima. Não tinha nada disso. Então, o altar neste trecho está falando sobre o altar de holocausto. A oferta está falando sobre uma ovelha, algum animal, geralmente. Então, por que essas ofertas foram trazidas? Era para pedir perdão. Essas ofertas foram feitas não para receber a perdão no sentido da salvação. Isso foi feito para que eles possam continuar em comunhão com Deus. E Jesus está dizendo, se você quer pedir perdão e ter sua comunhão com Deus restaurado, e você sabe que deve pedir perdão a outra pessoa e tem alguma coisa contra você, não dá a sua oferta, não vai ser aceitado. Mas vai lá primeiro, pede perdão dele. E depois, quando você traz sua oferta para ser sacrificado, eu vou ver. E a restauração vai ser feita. A comunhão vai ser renovada. E sua oferta vai ser aceitada. Mas sem pedir perdão, eu não vou restaurar a comunhão. Uma das razões porque a gente não tem comunhão com as outras pessoas é porque a gente tem ofendido eles. E quando a gente não pede perdão dos outros, a gente tentando pedir perdão de Deus não adianta nada. Porque a gente tem tantas vezes a falta da presença de Deus em nossas vidas. Nós oramos e parece que Deus não está nos ouvindo. Nós pedimos e rogamos para a ajuda dele, mas ele não ouve. É porque a gente recusa de pedir perdão dos outros. A gente faz uma coisa errada, mas não faz a coisa certa em pedir perdão. Então a gente quer dar uns 5 passos para nos ajudar a pedir perdão do outro. O primeiro passo é determinar que vai fazer a coisa certa, independente de qualquer possível consequência. Tanto faz como outra pessoa vai reagir, você vai fazer o certo, você vai admitir seu pecado. Muitas vezes a gente deixa circunstâncias, ou possíveis circunstâncias, nos controlar. E em vez de deixar as circunstâncias nos controlar, nós devemos deixar o certo nos controlar. O que é certo de fazer? Mas muitas vezes a gente pensa, se eu peço perdão,
A pessoa não vai gostar, vai tirar vantagem de mim. Tanto fácil ele tira vantagem de você. Vai ser o pecado dele. Você deve fazer sua parte. Então tinha um rapaz que trabalhava para uma certa firma, meio pequena, e era um crente, mas ele roubava coisinhas, colocava no marmito dele e levou para casa. Depois de um certo tempo, ele mudou para um outro serviço, e lá nesse outro serviço, Deus começou a trabalhar com ele, e fala, volta e faz restituição, volta e pede perdão do seu antigo chefe. E esse rapaz falou, não, Deus, eu não posso fazer isso. Ele sabia que ele era um crente. E o que ele vai pensar sobre os crentes, se eu falo que um crente roubou dele, ele não vai gostar. Eu vou machucar o seu nome, não posso fazer isso. Mas Deus insistiu com ele. E finalmente, com muito medo no coração dele, ele decidiu voltar e pedir perdão. Ele entrou na firma, entrou na secretaria, e a secretária reconheceu ele. Chamou ele pelo nome. Como está? O que está fazendo? E finalmente ela perguntou, como eu posso ajudar você? E esse rapaz falou, eu gostaria de falar com o chefe. Tá bom, deixe-me ver se ele está disponível. Ele está pronto, pode entrar. E entrou no escritório do chefe, o chefe também conheceu ele, reconheceu ele. Como está? O que está fazendo? E tinha um tempo de boa conversa. E finalmente perguntou, como eu posso ajudar você? Agora, o tempo o tempo de agora preciso falar. E este rapaz confessou seu pecado, explicou que roubava, queria fazer restituição. E o chefe dele inclinou para trás, cruzou os braços e o rapaz falou, eu não falei, Deus, ele está pensando de todo tipo de coisa que usar para xingar o Senhor, me xingar. Eu sabia que essa foi a coisa errada de fazer. E o chefe falou, rapaz, eu não acredito. O rapaz falou, Deus, eu não falei? E o chefe falou, eu sei que as pessoas roubam de mim todo o tempo. Mas você é a primeira pessoa de voltar e confessar. Rapaz, nossa firma precisa de pessoas como você. Você não gostaria de voltar e trabalhar conosco e oferecer uma posição e um salário mais do que ele estava recebendo no momento? Eu não estou dizendo que esse tipo de coisa vai acontecer sempre, mas a gente vai perceber, nós vamos experimentar, quando a gente faz a coisa certa, na maneira certa, sempre tem as suas consequências positivas para a gente. A gente sempre vai achar a paz de coração, mesmo se outra pessoa não gosta do que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa é nós devemos determinar de fazer isso. Segunda coisa é um pouquinho mais difícil, num sentido, em que nós devemos decidir qual é a ofensa básica, ou a razão de raiz. Por que você fez isso? Por que você bateu em outra pessoa? Geralmente nós pensamos, porque bateu em mim primeiro. Não, o que você fez de errado? Por que você bateu nele? Porque eu queria vingança. Porque eu fui ofendido. Por causa de falta de paciência. Pode ser falta de gratidão, teimosia, preguiça, egoísmo, amargura, falta de controle de si mesmo, pensamentos errados. Nós temos de parar e pensar por que
eu reagi errado. Batendo não é solução. Você não pede perdão, me perdoa por ter batido em você. Não. Qual é a razão básica? E a gente deve pensar sobre isso. E este deve ser usado quando a gente está pedindo perdão do outro. Então nós devemos escolher, eu quero fazer o certo. Segunda coisa, decide o que é a raiz, a razão. Por que você reagiu da maneira errada? A terceira coisa, escolher as palavras certas. Geralmente a gente pede perdão da maneira errada. Tantas vezes a gente diz, eu sinto muito. Não, o que você está sentindo muito? Você está projetando que você sente muito que esta pessoa foi ofendida. Você não está mostrando arrependimento. Você sente muito porque a coisa ficou fora de controle. Que outra pessoa não sabia controlar-se. Que outra pessoa, eu sinto muito que você foi ofendido. Não. Esquece as palavras sinto muito. Às vezes a gente fala, eu estava errado, mas eu estava errado porque... E geralmente este porquê, este mas, reflete sobre outra pessoa, circunstâncias. A gente está dizendo, eu sou um coitado vítima. E porque eu era uma vítima, eu reagi na maneira errada. Não. Esse também não projeta arrependimento. Se você quer pedir perdão da outra pessoa, é perdão porque você sabe que errou, pecou e está arrependido do seu pecado. Outra maneira muito comum é, se eu errei, por favor, me perdoa. Se você errou, não, você não está projetando arrependimento. E quando a gente pede perdão, a gente deve pedir perdão para alguma coisa. Às vezes, sim, a gente não fez nada errado. Às vezes, a pessoa não entendeu certo. A gente podia dar muitos exemplos deste. Mas a gente falou, talvez sem perceber, falou numa maneira errada. E a pessoa nos confronta, e a gente não lembra isso. Em nosso coração, nós somos convencidos que a gente não fez isso. E nós devemos aceitar a acusação. E falar, desculpe, não era meu intento. Eu não tinha comunicado corretamente. Eu falei alguma coisa sem perceber. E fala que você errou de falar, a maneira de falar. Talvez não foi bem claro. Talvez foi confuso. Aceite isso. Então, você tem de aceitar que você fez alguma coisa errada. Então, como nós devemos falar da maneira certa? Nós devemos falar alguma coisa assim. Eu estava errado com minha ira. Minha mágoa. Quando eu bati em você, perdoa-me, por favor. Estou tentando vencer este problema. Já pedi perdão de Deus e quero que Ele me ajude a melhorar. Então você está mostrando que você reconhece seu problema, está pedindo perdão porque você não quer repetir isso, você quer fazer a coisa certa. Então quando a gente menciona
a nosso problema de raiz, nossa mágoa, nossa ira, nosso desejo pela vingança. Então a pessoa pode ver a nossa sinceridade. E muitas vezes ele vai nos perdoar de muita coisa. Ele pode pensar, esse explica porque semana passada também me bateu. Então a pessoa, vendo a sinceridade de pedir perdão, ele pode nos perdoar de coisas que a gente nem está pensando, além do que a gente fez recentemente. Então nós devemos aprender de pedir da maneira certa. Eu pequei com minha teimosia quando eu fiz aquela coisa. Me perdoa. Eu não quero fazer isso mais. Deus, estou querendo Deus me ajudar a vencer este problema. A quarta coisa, rapidamente, aqui, é que nós devemos escolher a hora e o lugar apropriado em que os dois possam estar a sós e que seja conveniente para outra pessoa. Se você precisa pedir perdão da sua esposa, não entre na cozinha quando está no meio de preparar uma refeição para você pedir perdão naquela hora. Não pede perdão para seu companheiro no serviço quando está trabalhando. Espera para o tempo certo. Não pede perdão do membro da igreja no meio do corredor. Pessoas estão saindo ou entrando. Me perdoa. O que a pessoa vai falar? Perdoa você. Não é o tempo certo, não é a hora certa. Quando vocês podem ser a sós, só entre você e outra pessoa. A confissão deve ser feita somente àquele a quem ofendemos. Se a pessoa não sabe que a gente está fazendo alguma coisa, às vezes nós temos pensamentos más sobre alguma pessoa. Não fala, me perdoa porque eu tinha pensamentos negativos. Não faça isso. Mas se a pessoa não sabe, não fala nada. Mas se ofendeu e outras pessoas sabem disso, eles merecem também pedir perdão. O missionário nos Estados Unidos estava levantando sustento para o campo missionário. Estava viajando, puxando um trailer. Ele errou o caminho. Ficou meio perdido nas montanhas, a rua curvada. E ele estava tentando ler o mapa, saber o que ele deve fazer. Foi quase impossível para ele virar. Precisava ir para frente o que vai fazer. Estava andando devagarzinho. O motorista atrás dele. Bip, 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 bip. Finalmente ele achou um lugar para encostar-se. Mencionou para a pessoa de passar ele. Em vez da pessoa passar, ele parou ao seu lado. Começou a xingar ele. Esse missionário, em frente da sua família, pegou uma fruta e jogou o motorista. Ele foi bravo. Graças a Deus, ele chegou na igreja em tempo, pregou. Aquela noite, enquanto estava pronto para dormir, finalmente o Espírito Santo pegou a atenção dele. O Espírito Santo falou, você sabe o que você deve fazer? Sim. Eu vou fazer amanhã cedo. No próximo dia, ele pediu perdão da sua família pela falta de controle sobre si mesmo. E seu filho falou, não esquenta, pai. Todos nós fazemos coisas erradas de vez em quando. Então nós devemos fazer
coisas, pedir perdão pelas pessoas que sabem. Se a coisa é grave e merece a disciplina da igreja, a gente deve pedir perdão da igreja, mas não precisa entrar em detalhes. Se a gente quer ter harmonia no lar, nós temos de aprender a pedir perdão do nosso cônjuge e pedir perdão dos nossos filhos, porque a gente é tão fácil para nós de fazer talvez a coisa certa, mas de uma maneira errada, e a gente deve pedir perdão. E nós devemos fazer a mesma coisa com o nosso cônjuge. Se a gente tem uma mania de pedir, perdoar e pedir perdão, nós podemos vencer isso a pecado aceitável e ter harmonia no lar. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor abençoe estes pensamentos. Ajuda-nos de desejar fazer o certo, independente de quaisquer possíveis consequências. Ajuda-nos a crescer nesta área. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.